Olá a todos, bem-vindos à primeira aula do curso de 3D Max da JM Cursos. Nessa primeira aula, daremos início à apresentação da interface do software. Estamos utilizando a versão 3D Max 2014. Peço a todos que abram o software 3D Max. Assim que vocês abrirem o software, nós estamos aqui na nossa viewport, tá? Viewport é esta área do 3D Max, ou seja, seria a área de trabalho do 3D Max. E eu quero apresentar para vocês essa interface, como ela é dividida, como ela é distribuída, tá? Aqui em cima, nessa parte superior do software, nós temos o menu, né? A barra de menu. Nós veremos um por um no decorrer do curso. Nós temos aqui em cima do menu uma barra de acesso rápido, tá? As opções que temos aqui no menu. Nós temos aqui a Toolbox junto com a Property Box, tá? Então nós temos aqui, eu vou desmarcar aqui. Nós temos a Toolbox e a Property Box. Cada ferramenta que nós selecionamos aqui no 3D Max, ele abre as propriedades correspondentes a essa ferramenta, tá? Nós temos um sistema de abas, tá? Que contém outras ferramentas, modificadores, editores. Veremos isso, todos eles no decorrer do curso também, tá? Na viewport nós temos a sua área de trabalho, né? Que é a viewport, dividida em 4 áreas, em 4 visões, tá? Quando nós trabalhamos com 3D, nós trabalhamos com 3 visões: a visão de topo, a visão de frente e a visão de lado, no caso seria a visão esquerda, e a perspectiva, que é a junção de todas essas visões, dando assim o efeito, né, a visão 3D. Essas viewports, elas nos auxiliam a ver cada lado do nosso modelo em 3D, cada lado do nosso objeto em 3D, tá? Então, todas essas áreas, todas essas 4 áreas aqui no caso, primeiro, elas são opcionais, tá? Eu posso estar visualizando apenas algumas delas, ou 2, ou as 4, ou apenas uma delas, ou até mesmo maximizando e trabalhando só com uma delas, tá? Quando eu clico com o botão esquerdo ou o direito dentro de cada uma das áreas, observem que ela fica selecionada por uma linha amarelada, certo? Então quando eu clico nela, quer dizer que ela está selecionada. Observem aqui. O outro fator que devemos estar atento é que cada uma delas tem um controlador, tá? De orientação, rotação, aqui no canto superior direito delas, tá? Então observem, e observe que ele já está falando em qual é a vista que está sendo exibida: a vista topo, a vista left, a vista front e a vista perspectiva, tá? Pois bem, então tendo noção dessas 4 visões e sabendo que todas elas formam uma só, tá? São apenas exibição. Gente, eu vou criar aqui nesta área um cubo, ou melhor, um box, como ele é chamado no 3D Max, que é o quadrado, que é o cubo, tá? E apenas para nível de explicação das viewports, tá? Eu clico ali, eu vou deletar e vou fazer novamente. Eu clico no menu Box, tá? Primeira aba, Geometry, Standard Primitives no menu Box. Clico com o botão esquerdo e arrasto para me saber qual é o tamanho do meu box, tá? Ó, ele pode sair como um retângulo, ele pode sair como um quadrado. Isso aqui não importa neste momento. E eu vou soltar. Quando eu soltar o botão e empurrar o mouse para cima, eu aumento o tamanho dele. E quando eu puxar ele para baixo, ele diminui o tamanho dele, a espessura dele.
E quando eu quiser finalizar, quando eu chegar na altura que eu desejar, eu clico mais uma vez com o botão esquerdo, tendo assim um box criado. Ok? Pois bem, nós temos um objeto na nossa viewport, um objeto na nossa área de trabalho, que é um box. Tá? Não estou clicando mais com nenhum botão, para não criarmos assim um outro objeto, um outro box. Observe que nós vemos esse box em todas as vistas, tá? Nós vemos ele pelo front, nós vemos ele pelo topo e vemos ele pelo left, tá? Observe aí. Se eu estiver com essa área selecionada e apertar F, observe que ele mostra a frente, essa mesma frente que eu estou vendo aqui. Porém, eu vejo ela preenchida com sua cor, não somente as linhas, tá? Essas linhas, esse contorno de linhas no 3D Max, ele é chamado de wireframe, tá? Observe aqui em cima que nós temos aqui, ó, wireframe. Isso é apenas uma configuração de exibição, tá? Nós podemos mudar isso em todas as áreas sem problema nenhum lá, tá? Wireframe, realista, realistic facets, nós podemos alterar a qualquer momento. Não vem ao caso também nesta primeira aula. O que eu quero mostrar para vocês é que um objeto, independente das áreas que estamos vendo, as vistas que temos de viewport, ele pode ser exibido em cada uma delas separadamente. Ou seja, nós podemos dividir, tá? Dividir a nossa viewport para exibir mais de um elemento, tá? Isso aqui é configurável, nós podemos configurar nas preferências do 3D Max. Posteriormente eu estarei ensinando isso para vocês. Para me voltar essa vista aqui como perspectiva, ou seja, aquela era, eu tenho duas opções. A primeira é eu clicar aqui, levar o mouse aqui no canto, ele vai aparecer um ícone de uma casinha e eu clicar lá. Ele sabe que essa vista é a perspectiva e vai voltar com ela para mim, para essa vista. A segunda opção é apertar a tecla de atalho P, que é a tecla de perspectiva. Porém, a sua rotação ele está apenas de frente, ou seja, está exibindo a mesma face que estamos aqui. É onde aí nós trabalhamos com o controle das viewports. É onde nós entramos a aprender estes conceitos, tá? Antes de ensinar os conceitos de uma viewport, como mover, como rotacionar, como aumentar ou diminuir um objeto, como chegar para um lado ou chegar para o outro, eu vou ensinar a vocês como maximizar uma vista, tá? É bem simples. O que é maximizar uma vista é aumentar o tamanho dessa vista para o tamanho que eu desejo aqui na minha viewport. Por exemplo, eu não quero exibir a frente, nem o topo, nem o lado esquerdo. Agora, eu só quero ver ela na perspectiva, em 3D mesmo. É simples, eu seleciono a vista que eu quero maximizar, clico aqui nesse sinal de mais e clico em Maximize Viewport. Tá? Feito isso, observem que a minha vista foi maximizada. Para voltar ela ao tamanho padrão, Restore Viewport. Ele volta para o mesmo tamanho. Tá? Ou usando as teclas de atalho Alt W. Observem que quando eu dou um Alt W, eu maximizo a minha viewport. Pois bem, primeiro passo, como trabalhar o zoom em uma viewport? É simples, é utilizando o botão do meio do mouse, aquela rodinha que tem no botão do meio do mouse. Empurrando ela para frente, eu dou o zoom. E voltando ela para trás, eu tiro o zoom. Esta é a primeira função que nós temos aí como controlar uma viewport. A segunda é movimentar, é dando pan nela. O que é o pan? O pan é movimentar a frente, ou seja, movimentar a sua visão, tá? A sua visão, que seria utilizando também o botão do meio do mouse, porém nós pressionamos ele, mantemos ele pressionado. Observe que o cursor do meu mouse aqui, ó, ele vira uma mãozinha e eu arrasto aí para onde eu quiser. Então eu quero aqui, por exemplo, eu solto
ele automaticamente volta para lá. Eu quero ele aqui, eu solto, ele volta. Então, pressiono, seguro, levo para um lado, levo para o outro, levo para o outro, até enquadrar aí a melhor visão para mim, tá? Pois bem, então nós já aprendemos como dar o zoom e movimentar a nossa viewport, a nossa visão da viewport. O segundo passo é como rotacionar, é girar a minha visão em torno desse objeto. Eu seguro o botão Alt do teclado e pressiono o botão do meio do mouse, o mesmo que eu movimento o pan, e rodo para um lado ou rodo para o outro, ou rodo para cima ou rodo para baixo, tendo assim uma visão nos eixos X, Y e Z, que são esses eixos que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu giro isso daí. Observe que esse cubinho aqui que tem as faces com o nome girando, ó lá, right, front, top, bottom, back, que seria o fundo, ele está girando também. Então lembrando, seguro o Alt do teclado, pressiono o botão do meio e giro, tá? Então esse é o controle. Nós controlamos tudo com o botão do meio do mouse. Para voltar à visualização padrão de uma view de perspectiva, eu levo o mouse lá no cantinho e clico nesse ícone da casinha. Automaticamente ele já vai girar e voltar para a posição padrão de uma vista em perspectiva, ok? Então, aprendemos a trabalhar um pouco, nós estamos aprendendo a manipular uma viewport. Vamos voltar aqui, certo? Para todas as nossas exibições, clicar aqui e vocês vão ver aqui que quais são as vistas que estão ativas. Você pode selecionar essas vistas, essas viewports aqui também, tá? Você clica no botão de mais e seleciona qual que você quer. Se você quiser sumir com uma determinada vista, você clica nela e dá Disable Viewport. Ela vai estar desativada, tá? Ela vai estar desativada, e se você tentar trabalhar em cima dela, você não vai conseguir trabalhar, tá? Eu estou criando sem querer box porque eu estou com a ferramenta selecionada. Pronto. Vamos voltar aqui em Restore Viewport. Eu vou desmarcar o Disable. Aqui, essas opções aqui, na verdade, elas não são ideais para vermos agora, tá? E para não confundir muito vocês, nós vamos apenas passar mais uma explicação nessa aula, que seria alterar esses modos da viewport, tá? Nós temos a viewport, esse modo de exibição. Como eu havia dito para vocês, o wireframe são as linhas, o contorno do meu objeto. Eu posso também ver um wireframe aqui, clicando aqui e vindo em wireframe, ou simplesmente apertando a tecla de atalho F3. Ele já muda para wireframe, apenas exibindo as linhas, tá? Dos meus objetos na tela. Então esse é o wireframe, tá? O Edge Face é para ele mostrar as linhas, tá, do meu objeto. Observe aqui que tem uma linha verde mais escura em torno do meu objeto. Se eu desmarcar, eu não vejo ele, tá? A tecla de atalho para essa exibição, ela é a F4. Talvez vocês não vejam muita utilidade desse Edge Face neste momento, mas eles são extremamente úteis, tá? Quando vocês entenderem o que são vértices, o que são edges e como trabalhar com esses elementos em um objeto, tá? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula. Eu não vou aprofundar muito nessa primeira aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, peço que vocês revejam a aula, pausando-a, fazendo-a no 3D Max de vocês, tá? Apenas criem um box, não tentem, não se atentem a ficar mexendo nos outros objetos ou nas propriedades que são chamadas de parâmetros, tá?
de um objeto, cria um box, né? Segura com o botão esquerdo, arrasta para o tamanho que vocês querem, solta, sobe ele até a altura que vocês querem, dá um clique com o botão esquerdo para ele acabar a criação, tá? Vocês podem fazer isso também com a vista expandida, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.